Você deve ser mais eficiente ou você deve ser mais eficaz? Essa é uma discussão que está acontecendo muito no mundo de desenvolvimento de software, desenvolvimento de produtos. Você deve ser mais você deve focar na sua eficácia. Você deve ser mais eficiente. Não, você tem que seguir mais, fazer do modo certo a coisa certa. Enfim, é uma discussão muito ampla, mas que, na minha opinião, não tem nenhum certo, nenhum errado. Na minha opinião, você não deve ser mais eficaz e você não deve ser mais eficiente. Tá? E aí, para a gente entender um pouquinho, ser eficaz é o que o pessoal chama, né? É o que é definido como fazer o certo da maneira certa, né? O que é isso, né? É você conseguir fazer realmente o que o seu cliente precisa, mesmo que ele não saiba que ele precisa daquilo. E isso vem da onde, mais ou menos? Você vem de validação de hipóteses, você vai colocar o seu produto quanto antes em produção para quê? Para entender o feedback que vai voltar, né, daquela entrada em produção e saber adaptar, ou seja, fazer exatamente o que o mercado está pedindo. Isso é ser eficaz, fazendo certo da maneira certa. E eficiente, quando você fala de ser eficiente, você fala de ter um processo muito eficiente, ou seja, quem tem um processo muito eficiente, você pode ter o melhor processo do mundo para fazer qualquer coisa, mas se você não faz o que o seu cliente realmente precisa, você só é eficiente, não é eficaz. Deu para pegar um pouco a diferença, né? Então, a eficácia é muito ligada ao que você entrega de valor, é o que você realmente agrega de valor, e a eficiência é como você gera aquele produto, ou como você gera aquele desenvolvimento, como você faz o seu processo. E aí vem a pergunta, eu devo ser mais eficiente ou devo ser mais eficaz? E aí, em cima dessa resposta, em cima disso que eu acabei de explicar, você deve estar pensando, eu tenho que ser mais eficaz, eu tenho que entregar mais valor para o meu cliente. E realmente faz um pouco de sentido na hora que você analisa isso de uma maneira um pouco mais macro. Você olha e fala assim, realmente, se eu for eficaz, eu vou acertar muito mais, ou seja, eu vou agregar muito mais valor. Só que você tem que pensar o seguinte, o que a metodologia ágil fala disso? Se a gente for lá no manifesto ágil, o que o manifesto ágil está falando sobre eficiência e eficácia? E aí você deve estar pensando assim, poxa, como assim? Lá não tem, se quiser, se você entra lá manifestoagil.com.org, você vai ver que não tem a palavra eficiência nem a palavra eficácia, mas está lá, nos 4 valores do manifesto ágil, tem lá o que eu chamo de equilíbrio entre eficácia e eficiência. E aí, para a gente explorar, eu vou entrar nos 4 valores rapidamente, só para você entender o que eu chamo de equilíbrio, por que eu acho e por que eu acredito que você não deve ser mais eficaz ou mais eficiente. E sim, você deve ter um equilíbrio entre as duas. Nem muito um, nem muito outro, enfim, talvez dosando um pouco essa balança de acordo com o seu contexto, né? Mas você não deve despriorizar um para priorizar outro. E aí, vamos lá. O primeiro valor que tem no Manifesto Ágil é indivíduos e interações mais que processos e ferramentas. E aí, quando você olha para isso, indivíduos e interações mais que processos e ferramentas. Se você pegar processos e ferramentas, é mais ligado à eficiência. Por quê? Porque você está falando do seu processo, você está falando das ferramentas que você tem para otimizar o seu processo, para fazer o que? Da melhor maneira. E aí, quando você vem indivíduos e interações mais que, né? Quando você tem indivíduos e interações, são as interações entre as pessoas, a comunicação, a colaboração, as pessoas se comunicando, as pessoas se interagindo, isso é o quê? Mais eficácia, você está sendo mais eficaz. Isso tem mais a ver com eficácia, porque você está colaborando, você está sabendo ajeitar o seu processo de ferramenta com base nas interações das pessoas, ou seja, você está sendo eficiente e eficaz. Se a gente for para o segundo valor, quando a gente fala software funcionando mais do que documentação abrangente, aí você já deve estar pensando, poxa, documentação abrangente é ser eficiente. Você vai estar fazendo uma documentação, ou seja, você deve ser um pouco eficiente. Quando você fala de software funcionando, você está falando de ser eficaz. Ou seja, eu tenho que ter mais software funcionando do que uma documentação abrangente. Mas perceba que no próprio Manifesto Ágil ele fala, você não deve fazer um ou outro, você deve dar mais valor a um do que ao outro. Então você está buscando o quê? Um equilíbrio entre eficácia, que é o software funcionando, e eficiência, que é a documentação abrangente. Se você for para o próximo valor, né? Colaboração com o cliente mais que negociação de contrato.
contrato. Negociação de contrato é o quê? Eficiência. Você tem que ser eficiente em negociar seu contrato, atrelado à sua maneira de fazer, se vai ser por entrega por sprint, se vai ser por, sei lá, por story point de entrega, não sei, se vai ser por throughput, por qualquer coisa que seja, por hora trabalhada, enfim, não sei, né? Você tem que ter essa eficiência na negociação de contrato, mas você deve ser eficaz e você deve ter também o quê? A colaboração com o cliente, talvez até mais do que negociação de contrato, ou seja, você tem a eficácia e você tem a eficiência. E no último, né, que para mim é o melhor de todos, que deixa mais claro essa relação e essa balança entre as duas no próprio manifesto, eu acho que é responder a mudanças mais do que seguir um plano. Né? Seguir um plano, ou seja, fazer um plano, você quer coisa mais eficiente do que isso, né? Quando você faz um plano e consegue seguir ele da maneira certinha, você é muito eficiente, mas você deve o quê? Responder às mudanças, ou seja, você deve adaptar o seu plano de acordo com o que acontece, ou seja, você deve ser o quê? Eficaz. Ou seja, você olhando o manifesto ágil, o que ele fala claramente é, você deve ser eficaz e eficiente. Talvez dá um pouco mais de valor a ser eficaz, mas você também deve ser eficiente, né? E o que eu costumo dizer é o seguinte, o manifesto ágil é, sem dúvida nenhuma, na minha opinião, a melhor balança entre a eficácia e a eficiência. Ou seja, quando alguém te perguntar se você quer ser mais eficaz ou mais eficiente, fala que você quer ser o equilíbrio perfeito para o seu contexto entre os dois. Às vezes vai ter um contexto que ser mais eficiente pode ser mais interessante, mas vai ter o outro contexto que ser mais eficaz vai ser muito mais interessante. Bom, aqui é Roberto Brasileiro do métodoagil.com. Se inscreva no canal do YouTube, curta a página do Facebook e o objetivo é compartilhar experiências.